Olá a todos e a todas. Continuando com nossas aulas preparatórias para o exame da OAB, segunda fase, em Direito Penal. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam sua inscrição em nosso canal, deixando ali os seus comentários para que eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Em nossa última aula, nós, referente ao preparatório em Direito Penal do exame da ordem na segunda fase, nós falamos da carta testemunhável e do recurso especial. Em nossa aula de hoje, nós iremos falar do recurso extraordinário. Iniciemos a aula. Bom, o recurso extraordinário, embora ele seja possível cair na prova do exame da ordem, é um pouco difícil, haja vista ser uma peça que tem muita complexibilidade em razão das modificações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. No entanto, é de suma importância que conhecemos sobre o tema. A sua fundamentação legal do recurso extraordinário está previsto no artigo 202.3 da Constituição Federal. Seu endereçamento ele deve ser encaminhado ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, e as suas razões sempre ao Superior Tribunal Federal no prazo de 15 dias. Do mesmo modo, do recurso especial, o recurso extraordinário, ele depende de pré-questionamento da matéria. Ou seja, o STF ele seleciona os recursos extraordinários que irá analisar e, de acordo com os critérios de relevância jurídica, esta matéria seja ela política, social ou econômica, o STF ele analisa o mérito da questão e dessa decisão analisada, ela será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores em casos idênticos, né? Ou seja, não é qualquer causa que pode ser julgada pelo STF no recurso extraordinário. Nesses casos, não devemos esquecer de fundamentar o tópico da repercussão geral prevista no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e o artigo 1035 do Código de Processo Civil. Por tratar-se de uma impugnação de decisão proferida em uma única instância, é um recurso interposto perante o Superior Tribunal Federal das decisões judiciais que não caibam outros recursos e que sejam matéria que afrontem a Constituição Federal. Entende-se como decisão final aquelas esgotadas para quem impugnar por vias recursais ordinárias, ou seja, daquelas contra acórdãos em recurso de apelação, do qual caibam embargos de declaração ou embargos infringentes, de acordo com a súmula 281 do STF, que determina se é admissível o referente recurso. Vejamos, abre aspas. É admissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Fecha aspas.
como se faz o referente, como faz referência, aliás, como não faz referência o artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, sobre as turmas recursais, no qual o artigo fala só, dispõe apenas o cabimento dos recursos apenas em relação às causas decididas em única ou última instância, também é possível e proveniente, certo, de turmas recursais e dos juizados especiais criminais. Para o seu cabimento, é necessário a causa ser decidida em uma única ou última instância, em recurso que ensejam seu cabimento. Portanto, chamamos essa hipótese de cabimento, né? Tá? Para a OAB, o mais provável é que observemos o artigo 102, esse terceiro, e suas linhas A e B. Aquela que, primeiro, contrariar dispositivo desta Constituição, certo? Que diz respeito à decisão de instância inferior que contraria dispositivo constitucional, afrontando regras ou princípios, implícito ou explícito, de natureza constitucional. Como exemplo mais comum, certo, é o de acórdão de tribunal que afirma ser de competência da Justiça Estadual julgamento de crimes de competência da Justiça Federal, violando, portanto, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. B é aquele que contrariar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Neste caso, é preciso que a decisão recorrida expressamente afirme ser incompatíveis com a Constituição Federal. Qualquer juiz ou tribunal tem competência para exercer o controle incidental de constitucionalidade ou controle difuso, afastando, portanto, a incidência de leis ou atos normativos sob o fundamento de que violam dispositivos, princípio ou garantia constitucional. O prazo para interposição é de 15 dias, a contar da data da publicação do acordo, salvo para em relação ao Ministério Público. E o recorrido será intimado para apresentar suas contrarrazões também no prazo de 15 dias. O processo ele é instruído, será concluído e encaminhado ao presidente do tribunal, a COR, para a realização do juízo de admissibilidade, que se refere ao cabimento do recurso, isto no prazo de 5 dias. Em seguida, o julgador deve reconhecer todos os fundamentos, sendo que a admissão de apenas um desses fundamentos, não vai prejudicar todos os fundamentos para que seja cabível o recurso, conforme está preceituado na súmula 292 do STF. Abre aspas. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101, inciso 3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros, fecha aspas. O pré-questionamento específico, ele está previsto na súmula 356 do STF. Abre aspas. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não forma opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Fecha aspas. É pelo pré-questionamento de admissibilidade do recurso extraordinário
ou seja, que não tenha sido apreciada por decisão impugnada de extraordinário, que tem como finalidade o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e dos princípios do contraditório e da ampla defesa expressos no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Da estrutura do recurso. A estrutura do recurso deve vir com o endereçamento, que é ao presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida. No seu preâmbulo não há necessidade de qualificação, pois já se encontra qualificado o recorrente nos autos, da capacidade postulatória, que é a procuração, a fundamentação, o artigo 102, inciso 3, indicando aí a linha da Constituição Federal. O nome da peça é recurso extraordinário. Na frase final, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. E também termos em que requer o processamento do recurso, pede deferimento, data, local e data, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho. Das razões, deve ter o endereçamento ao Tribunal Superior Federal, a identificação do recorrente e do recorrido, o número do recurso recorrido, a saudação, que é ao colém do Tribunal Federal, douta turma, emérito ministros, aí os fatos, que é um breve relato, expor nesse relato a admissibilidade do recurso extraordinário e a repercussão geral e o mérito do pedido pelas reforma, pedir pela reforma da decisão, pedir provimento do recurso. E na parte final nós temos termos em que pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinho, OAB 3 pontinho. O modelo da peça, no seu preâmbulo, excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado X, observar que a interposição ela é possível a tribunais superiores, certo? Como exemplo, excelentíssimo senhor ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Fique atento que também tem competência a Justiça Federal, não é o Supremo Tribunal Federal. A qualificação, fulano de tal, já qualificado nos autos, vem por seu advogado, procuração anexa, interpor recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, 3, citar o inciso da Constituição Federal. Observamos que em alguns manuais os fundamentos da peça, algumas pessoas fundamentam a peça na lei 8.038 de 90, que trata do processo perante o STJ e o STF. Outros citam o CPC. Agora, o importante para o nosso caso é o 102, inciso 3 e os seus devidos incisos da Constituição Federal. E os demais dispositivos ali apresentados, eles apenas regulamentam o recurso, né? De modo, de tal forma que não se deve esquecer de mencionar o 102, que sem sombra de dúvida estará lá no gabarito, lá no enunciado, né? Requer seja recebido o processo, o recurso e que seja remetido com as inclusas razões ao Supremo Tribunal Federal. Observando que o recurso especial é endereçado ao STJ e o recurso extraordinário ao STF. Não devemos fazer confusão quanto a isso. Pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho. Observamos que em qualquer outra peça nós devemos ficar atentos e devemos ver
se o enunciado não pede a última data do dia do prazo. Se pedir que interponha na última data, tem que se contar os 15 dias, né? As razões do recurso extraordinário: o recorrente, o recorrido, Justiça Pública, o Supremo Tribunal Federal, que é a saudação, colenda corte, douto procurador da República, e inicia o recorrente, não satisfeito com a decisão da tal Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado tal, requer sua reforma pelas razões a seguir. Observamos, em algumas provas da FGV, ele trouxe um tópico específico sobre o pedido e da reforma da decisão. Tem que deixar isso bem claro em sua prova, o que está ali especificado, certo, na prova, no pedido da prova, pois pode ser que o gabarito ele traga um quesito específico a respeito do caso. Dos fatos, como exemplo, nós podemos citar, por exemplo, o recorrente foi denunciado pela prática de crime de tráfico previsto no artigo tal da lei tal, tendo o fato ocorrido em data de tanto. O magistrado, no entanto, condenou com base no artigo 33 da lei 11.343, fixando pena mínima de 5 anos. Não conformado com a decisão, interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Estado X, que negou o provimento ao recurso interposto. Interpostos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça negou o provimento. Observamos que os fatos devem ser resumidos de acordo com o enunciado. Do cabimento do recurso extraordinário, portanto, inegável a violação do artigo 5º da Constituição Federal, que determina que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A matéria foi devidamente pré-questionada em instância inferior, que negou a incidência do dispositivo constitucional em prol do recorrente. Observamos, em recurso extraordinário, deve deixar bem claro qual dispositivo constitucional foi violado. Tá? Aquele dispositivo constitucional que está sendo violado. É importante em um tópico só para demonstrar tal violação. E outro para o pré-questionamento, que sem dúvida será exigido no gabarito, né? Da repercussão geral, não podemos esquecer nunca, dizemos que está presente no caso em discussão a repercussão geral nos termos do artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 1035 do Código de Processo Civil. O posicionamento da Suprema Corte acerca da retroatividade da Lei 11.343 de 2006 ultrapassa os limites dos interesses subjetivos do processo e alçada incontestável julgamento do país, né? Observação no tópico da repercussão geral, o importante é a fundamentação adequada. É claro que deve-se corrigir a prova, que a pessoa que vai corrigir a prova não fará análise minuciosa das suas alegações. No entanto, ele quer saber se você sabe que existe a repercussão geral e onde está ali o seu fundamento. Tá? Do direito, o juiz da tal vara criminal da comarca tal, ao condenar o recorrente, com a retroatividade da lei número tal, violou o artigo 5º da Constituição Federal. Isso porque, na antiga lei de drogas, a pena mínima era de 3 anos e não de 5 anos, como a atual. Destarte é indubitável violação da Constituição Federal. Citou, né? Observação, seja sempre direto, mas não economize em fundamentar minuciosamente os artigos que você entende
que podem estar no gabarito, ainda que apareça absurdo, tem que citar. No exame da ordem é melhor pecar por excesso do que por negativa. Do pedido, diante do exposto, requer seja conhecido e provido o recurso para que o acórdão recorrente seja reformado e a pena do recorrente seja reduzida a 3 anos, com fundamento no artigo 12 da Lei 6.368 e no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 40, se não me engano, da Constituição Federal. Observação. No pedido, observamos, no pedido não economize em fundamentar. A FGV costuma pedir para que os artigos sejam fundamentados no tópico do direito e que sejam repetidos no pedido, tá? Vamos ficar por aqui, já demanda 21 minutos de aula. Em nossa próxima aula falaremos do recurso extraordinário constitucional. Um forte abraço a todos e espero contar com todos vocês em nossa próxima aula. Até lá e forte abraço.